Muito bem. O nosso estudo hoje vai ser discorrer sobre uma tese. Que tese? O que é tese? É aquilo que você coloca no papel e na prática dá certo. Então, eu vou provar a tese sobre o tema A Bíblia é a Palavra de Deus. Vou provar hoje através de 4 provas. A prova da escrita, a prova profética, a prova geográfica e a prova científica. Nós vamos estar provando que esse livro é um livro especial, é distinto dos outros, que ele realmente é a palavra de Deus, ok? Então, para vocês terem segurança de que o que vocês estão aprendendo de um lastro seguro, né? Vem de um documento realmente que foi provado para vocês, ok? Então vamos lá, abram em 2 Pedro 1:19 a 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Candeia quer dizer uma luz que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Quer dizer, eu resolvi escrever uma história a respeito de alguma coisa, particular meu. Como às vezes tem um escritor lá, escreveu um livro, está lá o nome dele que escreveu aquele livro, foi desenvolvimento dele. Então aqui está dizendo que nenhuma profecia que está aqui provém de particular escrita. Não é alguém que foi lá e resolveu escrever. Isso não é o que é o caso aqui. Aí vai dizer o que é o caso aqui. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui está dizendo que homens escolhidos por Deus, separados por Deus, escreveram as Escrituras. Tá? E esses homens eles foram orientados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Isto a Bíblia está dando testemunho de si mesma. Agora, como é que na prática nós podemos provar que assim realmente foi, de forma palpável, tá? Então, arqueologicamente falando, paleontologicamente falando, estudos da antiguidade, já foi comprovado, historicamente também, que as escrituras sagradas, ela foi escrita por mais ou menos 40 homens que viveram em épocas diferentes. Exemplo, Moisés, o primeiro a escrever, viveu 2000 anos antes de Cristo. Davi, que foi um rei, escreveu 1000 anos antes de Cristo, quer dizer, 1000 depois de Moisés. Isaías, Jeremias, mais ou menos, foram contemporâneos, 600 antes de Cristo. E os demais, 500 antes de Cristo e assim por diante. Quer dizer, pessoas que viveram em épocas diferentes umas das outras, quer dizer, não se conheceram pessoalmente falando. E nós sabemos que em cada época existe uma maneira de pensar, uma maneira de se vestir, uma cultura totalmente diferente, né? Preste bem atenção, pessoas que viveram em épocas milenares, distância uma em termos de tempo, antes de uma da outra, tá? Homens preparados, como no caso Moisés, era um homem que na época dele, ele cresceu lá no Palácio de Faraó, uma das maiores culturas da época, então era um homem culto. Davi era um rei. Isaías era de ascendência nobre de Israel, de Judá, né? Não sei se de Israel ou de Judá. Amós era um boiadeiro. E os apóstolos, que foram contemporâneos de Cristo, né? Eles eram homens iletrados, eram pescadores da Galileia. E na Galileia o povo lá não era muito dado à cultura. Então eram homens iletrados. Então, homens que viveram em épocas diferentes, de classe social diferente, cultura diferente, escreveram as Escrituras. E nós temos mais de 1000 páginas aqui, tá? Mais de 1000 páginas. E desde quando o primeiro começou a escrever, até quando o último deixou de escrever, 1600 anos se passaram, tá? Aí você não pensou, mas eu vou ajudar você a pensar.
Pastor, mas se Moisés, por exemplo, escreveu 2000 anos antes de Cristo, por que 1600 anos? Tá? Vocês não pararam para pensar nisso, então estou ajudando vocês a pensarem. Então, quando o último profeta da velha aliança deixou de escrever, tá? Não houve mais manifestação dos céus à terra num período de 400 anos, que é chamado pelos teólogos de 400 anos de silêncio, quer dizer, não houve, durante esse período, manifestação dos céus à terra. Tá? Foi durante a época em que o Império Grego-Macedônico dominava o mundo. Tá? Até que 400 anos depois, começou a haver manifestações, quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, dizendo que ela tinha sido escolhida para, através dela, vir o Messias. Quando o anjo Gabriel apareceu lá no Santo dos Santos para Zacarias, que era sumo sacerdote, dizendo que a mulher dele, que já era passadona e estéril, ia ter um filho. Né? Ele não creu na palavra do anjo, ficou mudo até o nascimento do anjo por causa disso. Os pastores no campo, os anjos apareceram, miríades de seres angelicais, dizendo que algo estava para acontecer de inaudito naquela época, a vinda do Messias prometido por toda a velha aliança. Tá? E aí começou novamente a ser escrito e terminou no ano 70 depois de Cristo, quando o último dos escritores foi João, que estava exilado na ilha de Patmos. Então, a palavra de Deus, ela foi revelada a nós de forma paulatina, não foi de uma hora para outra. Foi ao longo de 1600 anos, Deus foi se revelando ao ser humano, tá? Dentro da necessidade nossa, ok? Então, voltando aqui para a nossa questão. Como é que nós vamos provar? Homens que viveram em épocas diferentes, de classe social diferente, escreveram as Escrituras num período de 1600 anos. E como é que nós podemos provar aquela colocação que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo? Simples. Esses livros, na época em que eles foram escritos, eles não eram como os livros são hoje. Eram pergaminhos, eram obras distintas, separadas umas das outras. Tá? E com o advento de um concílio, depois do advento do cristianismo, foi quando um alemão inventou a imprensa como nós temos hoje. Ele inventou a imprensa, que começou a imprimir livros do jeito que nós temos. E foi quando, depois do advento do cânon, o que é cânon? Foi desenvolvido uma série de critérios de avaliação para verificar se aqueles livros, aquelas obras ali, aquela obra especificamente, ela era inspirada por Deus ou não. Então, um livro desse, para ser considerado inspirado por Deus, ele teria que preencher todos os requisitos, todas as qualificações colocadas no cânon. Quer dizer, essas avaliações que estavam ali. Se nenhuma dessas variações deixasse esse livro deixasse de passar, ele era considerado apócrifo, quer dizer, não canônico. Ok? Então, os que foram considerados canônicos foram os 66 livros que nós temos aqui. 39 na Velha Aliança e 27 na Nova Aliança, totalizando 66 livros. Aí a Igreja Católica acrescentou mais uns quatro livros, se não me engano, que é Judite, Baruque, Eclesiastes, Macabeus. Parece que tem um outro aí, são 5 livros, se não me engano. Estou tentando... Judite. Eu falei Judite já, não? Judite, Baruque, Eclesiastes, Macabeus. São 4, na verdade. Eles não passaram pelo critério do cânon e foram considerados não canônicos. Quer dizer, não inspirados por Deus. Mas mesmo assim, a Igreja Católica resolveu inseri-los na sua Bíblia. Tá? Mas com aquela visão que era mais por uma questão de ensinos morais do que outra coisa. Os livros considerados canônicos, que estão aqui nessa Bíblia, 66 livros, você pega esse livro e eu posso dizer, porque eu já li ele, estou lendo pela 34ª vez, de capa a capa, tá? Então eu acho que eu tenho alguma
base para dizer o que eu vou falar aqui agora. Tá? Você vê que é uma história só. Basicamente dizendo de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Agora, como é que pessoas vivendo em épocas diferentes, de classe social diferente, de cultura diferente, escrever e dar a mesma história, ter a sequência. Isto, humanamente falando, é impraticável. Eu tenho uma cunhada que hoje está aposentada, ela deu aula durante muito tempo, e ela falou para mim que uma das coisas que mais chamava a atenção dela é que quando ela dava uma dissertação, sabe o que é dissertação? Não? Narração? Narração e dissertação é a mesma coisa. E geralmente ela dava um tema para toda a classe. Vamos dizer assim, um passarinho fugiu. Então, a classe inteira tinha que desenvolver uma história em cima daquele tema, justamente. E ela, você vê, mais ou menos 40 alunos dentro de uma sala de aula, vivendo a mesma época, tendo mais ou menos o mesmo nível cultural, escrevendo sobre o mesmo tema e dava 40 histórias diferentes. Então, presta bem atenção, prova da escrita, está aqui, tá? 40 histórias diferentes. Ela sempre me disse, como chamava muita atenção dela, como é que escrevendo sobre o mesmo tema, só vai bater uma história com a outra quando há cópia. Aí sim. Agora, imagine mais de 1000 páginas. Tá? E você tem uma história só. Isso implica que o autor, na verdade, foi um só. Como diz aquele texto, que Deus instilou no coração dessas pessoas o que ele queria que eles escrevessem. Ok? Alguma dúvida? Palpável? Tá. Agora, eu fico verificando pessoas achando discrepância nas escrituras. Que no caso lá, que Judas recebeu aquele dinheiro, diz lá que o evangelho diz que ele foi lá e jogou lá ele teve remorso, foi lá e devolveu o dinheiro jogando lá no templo. E que esse dinheiro foi comprado, eles acabaram comprando um campo, que era, segundo eles, dinheiro de sangue. Então eles compraram um campo para servir de cemitério para indigente. Isso é o que os evangelhos falam. Aí você vê Pedro pregando em Atos, ele dá uma versão meio diferente. Então que a Bíblia tem erro. Tem coisas que não são tão importantes assim. Naquilo que é importante, é a mesma coisa. 4 pessoas escreveram 4 evangelhos. É óbvio que você está aqui, você vê um acontecimento, você vai dar a sua versão daquele acontecimento, o outro que viu vai dar a versão dele. Alguma distinção pode haver, como por exemplo, naquele texto lá que fala que Jesus encontrou o endemoniado de Gadara, né? Tem um dos evangelhos que fala assim, que os demônios pediram para que os mandasse para fora do país. E o outro diz lá, que é o caso de Lucas, diz assim, que não os mandasse sair para o abismo. Isso muda alguma coisa? Não muda nada. Então, eu estou falando isso porque um muçulmano andou usando isso para jogar contra um membro da igreja aqui, que a Bíblia não era correta, que tinha diferença. Quer dizer, não são coisas, sabe, que existem mentiras na Bíblia. Tá? Foi o Bo Frank que fizeram isso. Então, isso não é o caso. Agora, no que se diz respeito a princípios, a direção de Deus, a orientação de Deus, é uma história só. É uma visão só. Existem diferenças de posicionamento, mas isso não é questão das escrituras. É uma questão do homem. Tá? Aquilo que eu falei, a Bíblia tem uma história só, um princípio só. As diferenças é por conta daqueles que interpretam do jeito deles. Tá? Eu creio dessa maneira, nem todos concordam comigo, mas eu creio que o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que é objetivo, um ser dos mais objetivos nas suas realizações, ele não iria dar várias posições a respeito de um assunto só. Ok?
Então, aquilo que eu falar no início do estudo, lá no primeiro estudo, tá? Para mim é uma tese. A Bíblia, se você seguir as regras de linguagem, as regras da escrita, ela vai ter uma história só. Ok? Muito bem. Prova da escrita está resolvida? Prova profética. O que é profecia? Alguém sabe? O sentido etimológico da palavra? Antes. Fecia, falar. Falar antes de acontecer. Tá? Então, profetizar quer dizer falar de coisas futuras. Agora, o profeta da velha aliança, não mais para hoje, como alguns querem ressuscitar os profetas da velha aliança hoje, e só dá zebra, né? Deus mandou falar, o pessoal gosta, né? O profeta se levantava, e aqui que está o grande problema dos profetas de hoje. O profeta que se levantasse naquela época e dissesse assim diz Deus, tudo que ele falou tinha que se cumprir em termos de 100%. Por quê? Está falando em nome de Deus, e Deus é perfeito. 99,9% não servia como profeta. Teria que ser 100%. E se um profeta da época se levantasse e falasse alguma coisa, eles ficavam prestando atenção se acontecia. Se não acontecia, sabe o que eles faziam com o profeta? Eles apedrejavam o profeta. Porque falou mentiras em nome de Deus. Se fosse fazer isso hoje, não ia ter pedra para construção, viu, senhores? O cara fala 10 profecias, às vezes acerta uma e diz que é profeta. Ele chuta, na verdade, ele não é honesto, tá? Chuta. Se deu certo, beleza. Quantas vezes eu já não vi tipo de profecia assim, a mulher grávida, Deus me revelou que vai ser uma menina, nasce um menino lá e fica por isso mesmo. Nasceu, né? Se fosse naquela época era pedra, entendeu? Então, as profecias bíblicas, elas têm se cumprido ao longo da história em termos de 100%. Tá? A história tem revelado essa questão. Então, nós vamos justamente verificar isso, as profecias sendo cumpridas ao longo da história da humanidade, bíblicas. Tá? Então, primeiro nós vamos ver algumas profecias concernentes a Cristo, que foram profetizadas durante a época da Velha Aliança e que aconteceu do jeito como a coisa foi falada. Primeiro nós vamos ver uma profecia concernente a Cristo, profecias concernentes a Cristo, e depois nós vamos ver uma profecia que foi falada 600 anos antes de Cristo e que no século XX, 6 anos antes de eu nascer, 8 anos antes de eu nascer, se cumpriu. Quer dizer, 2.600 e lá vai guardar anos depois. Tá? Então vamos lá. Em Salmos 22, Deus meu, por que me desamparaste? Alguém se lembra dessa frase, onde ela foi falada? Na cruz. Na cruz. Eli, Eli, lema sabachthani. Tá? Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, Davi, que escreveu esse salmo, que viveu 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos, gente, presta bem atenção, 1 milênio. Para vocês terem uma ideia, o Brasil foi descoberto em 1500. Quer dizer, não deu nem 1 milênio ainda da descoberta do Brasil. Tá? Não chegou nem perto. E Davi falou isso aqui 1000 anos antes de acontecer. E Davi não poderia, como um homem como nós, ter uma perspectiva do futuro tão clara e objetiva, como nós vamos ver daqui a pouco ainda, nesse mesmo salmo. Tá? Capítulo 22, verso 16 agora. Olha o que ele diz aqui, ó. Cães me cercam, uma súcia, sabe o que é súcia? Uma turba, um grupo de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Está falando de crucificação. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes.
Como é que Davi, sendo um homem como nós, com a mesma disposição de fazer e de não fazer, poderia ter uma percepção tão clara de um futuro tão distante? Impraticável para nós seres humanos. Tá? Ele fala, presta bem atenção, de um gênero de morte, a morte por crucificação, que nessa época o mundo jamais sabia, conhecia. Davi mesmo, ele falou de um tipo de morte que ele não conheceu e morreu sem conhecer. Tá? A morte por crucificação, para vocês terem uma ideia, ele viveu 1000 anos antes de Cristo, e a morte por crucificação foi introduzida no mundo 200 antes de Cristo, 800 anos depois, pelos romanos, quando eles começaram a dominar o mundo. Tá? Como é que Davi ia ter uma percepção tão clara do futuro? Uma visão tão... Jamais, humanamente falando. Alguém que sabe das coisas, Deus, como diz lá o texto lá de 2 Pedro, né? Instilou na mente dele para ele escrever o que ele queria que ele escrevesse para servir de testemunha a nós hoje. E ainda ele fala assim, reparta entre si as minhas vestes, sobre minhas túnicas deitam sorte. Os soldados que crucificavam quem quer que fosse, um dos direitos que eles tinham é ficar com os pertences dos crucificandos. E Jesus não tinha muita coisa. E eles pegaram lá os pertences de Jesus, dividiram entre si e tinha uma túnica de um feitio só. E eles, não querendo destruir aquela túnica, lançaram sortes para ver quem ia ficar com a túnica. Está aí, palpável? Como é que Davi poderia ter uma visão tão clara e objetiva do futuro 800 anos, ou 1000 anos, no caso, depois? Tá? Vamos agora para Isaías. Isaías viveu 600 anos antes de Cristo. É um tempo também. Tá? Capítulo 53, primeiro versículo, 53:1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Tem gente que usa esse texto aqui para dizer que Jesus era feio. Tá? Não é o caso. Tá? Podia até ser, qual o problema? Nada contra. Mas o que eu vejo aqui era uma antevisão do profeta de alguém sofrer do jeito que Jesus estava depois de sofrer, desfigurado, né? Essa visão que ele teve. Nenhuma beleza havia que nos agradasse. Eu creio que é mais por aí. Tá? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Será que está falando de Jesus aqui? Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos, quer dizer, os considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha aqui de novo. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus sofrimentos fomos curados. De novo, Isaías falando de um gênero de morte que ele também não conheceu, o mundo não conhecia na época, e ele morreu sem conhecer. Isaías poderia ter uma visão clara assim para falar do futuro? Jamais. Está aqui. Tá? Aí vamos em frente. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, e foi. Mas não abriu a boca, e não abriu mesmo. Tanto é que Pilatos falou assim, olha, todo mundo aí te acusando e você não fala nada. Justamente. Ele não
ele não como é que se fala? Se defendeu nada. É como diz aí, o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Tá? Quer dizer, ele foi quieto, como o cordeiro que não berra, né? Como diz o bom cabrito não berra. Tá? Mas não abriu sua boca. Por juízo opressor, quer dizer, um julgamento errado, ilícito, foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Morreu. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Quer dizer, entre dois ladrões. Com o rico esteve na sua morte José de Arimateia, que foi lá tirar o corpo dele da cruz. Está aqui. Tudo, do jeito que aconteceu. Tá? Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Será que está falando de outra pessoa aqui? O duro é ver um judeu tentando dizer que isso aqui não é Jesus. Eu já vi isso aí na internet. Um tal de um rabino aí. Né? Absurdo. Difícil, quer dizer, é ser cego demais, né? Dizer que isso aqui não está falando de Jesus. Você vê. E do jeito que Isaías colocou aqui, em riquezas de detalhes, aconteceu futuramente. Né? Por quantas moedas Jesus foi traído? 30 moedas de prata. Vamos ver isso aí em Zacarias, capítulo 11. Aqui, se você for ver no contexto, é Deus falando, no pronome pessoal. Tá? E ele chega no versículo 12, ele diz assim, e eu lhes disse, quer dizer, Deus, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Foi o que Judas fez. Quando ele se arrependeu, ele foi devolver o dinheiro, eles não quiseram pegar, ele jogou lá e foi embora. Tá? Agora, esse texto aqui é um dos textos que diz claramente que Jesus era o próprio Deus. Porque Deus falando, pesaram por meu salário, quer dizer, pronome pessoal, 30 moedas de prata. Até o valor do dinheiro que ele ia ser traído, está falando na velha aliança. Isso 500 ou 550 anos antes de acontecer. Eu não me lembro precisar muito de Zacarias, tá? De que época foi. Agora, como que Jesus entrou em Jerusalém? Montado num jumentinho. Então pega aí em Zacarias, mesmo capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Como é que o profeta Zacarias ia ter uma visão do futuro para dizer, vai acontecer assim? Jamais. É óbvio que o escritor real das Escrituras, que instilou no coração dele, para que ele falasse o que haveria de acontecer no futuro. Toda a velha aliança, ela está apontando para a vinda de Jesus. Tá? A nova aliança está dizendo, Jesus já veio e vai voltar. A velha está dizendo, ele vai vir. Então, tem várias outras profecias, é que o tempo não dá. Porque toda a velha aliança está falando a respeito da vinda de Cristo. Vamos dizer que você vivesse nessa época e você ouvisse o profeta Isaías dizendo assim, uma virgem concebeu. Como é que uma virgem vai conceber? E foi o que aconteceu. Na época, improvável, né? Mas foi do jeito que Deus falou, aconteceu realmente. Porque houve intervenção direta de Deus na vida de Maria. Ok?
Muito bem, agora nós vamos ver uma profecia que foi profetizada mais ou menos 600 anos antes de Cristo e que se concretizou no ano de 1948, século XX, o século que eu nasci, tá? Então, o senhor também deve ter nascido. Acho que a maioria aqui nasceu no século XX. Só você que não. De 2000 para frente? Então, vocês são do século XX. Esses dois aqui já não. Esses aqui já são século XXI. Tá? Então, esse acontecimento foi no século passado, século XX, tá? Que se cumpriu essa profecia. E com a ajuda de um brasileiro ainda, chamado Oswaldo Aranha. Tá? Ele era o secretário das Nações Unidas da época. Tanto é que lá em Israel tem praça no nome de Oswaldo Aranha, tem rua no nome dele. Tá? Eles consideram muito ele, o nome dele, como um herói que Deus usou para a instauração de Israel como país novamente. Bom, vamos lá. Vamos abrir em Ezequiel capítulo 5, 11. Lembra que o povo de Israel, quando eles estavam para entrar na Terra Prometida, houve um trato de Deus com eles, uma aliança de Deus com eles. Se eles fossem firmes, servissem a Deus, que Deus haveria de abençoá-los, radicá-los e preservá-los na terra. Caso contrário, Deus haveria de tirá-los da terra. E a história demonstra que eles foram infiéis, eles escolheram o pior. Tá? Então aqui está uma profecia justamente do que estava para acontecer no futuro, a respeito desse particular aqui, que eles acabaram sendo expulsos da terra. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis, quer dizer, a casa de Deus, que estava em Jerusalém, Monte Sião, foi profanada por eles, com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. A outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Tá, essa profecia aqui, dita por Ezequiel, se cumpriu historicamente no ano 70 depois de Cristo. Depois que Cristo já tinha sido assunto aos céus, a igreja já estava em franca ascensão na terra, né? Naquela época, o Império Romano dominava o mundo da época, o mundo civilizado da época, todo era dominado pelo Império Romano, inclusive Israel. Tá? Tanto é que quem foi usado para crucificar Jesus foi um governador romano, porque eles não tinham autoridade para isso. Tá? Então, quem dominava, inclusive, Israel eram os romanos. Ok? Então, os judeus sempre tiveram aquela perspectiva de libertação deles. Tá? Tanto é que quando Jesus veio, eles esperavam, como foi no passado, um líder que os livrasse do jugo romano. E quando Jesus, em vez de montado num cavalo branco, com um exército poderoso para libertar-lhes do jugo romano, veio montado num jumentinho, falando de paz e não de guerra, eles não aceitaram Jesus. Rejeitaram Jesus, tá? Porque a visão era outra, completamente diferente. E no ano 70 depois de Cristo, eles resolveram arregaçar as mangas e eles mesmos se libertarem dos romanos. Então eles se rebelaram contra as tropas romanas sediadas na Palestina, em Jerusalém, Israel, e ali conseguiram vencer essas tropas e se autodeclararam independentes de Roma. Agora, era óbvio que o Império Romano não ia permitir, porque se eles ficassem quietos, outras colônias iriam se rebelar. Então, eles falaram, vão servir de exemplo para que outros não se rebelem. E o imperador Tito, da época, veio com várias legiões e sitiaram a cidade de Jerusalém. E ficou sitiada por um longo tempo. Tá? Sitiar é ficar as tropas em volta, ninguém entra, ninguém sai.
E eles ficaram presos lá dentro da cidade. Enquanto eles tinham víveres, eles foram se aguentando lá dentro. O tempo foi passando, nada. É a mesma coisa. Se os caminhoneiros, lembra dos caminhoneiros aqui? A cidade começou a ficar sem víveres. É a mesma coisa. Lá, naquela época tinha os comerciantes que levavam e traziam, né? Então não entrava nem saía nada. Então, enquanto eles tinham, aí acabava, o que aconteceu? Um começou a comer filho do outro, né? Isso é história, não tem como. E graçou uma peste lá dentro, né? Quando a coisa começa, a questão sanitária não funciona, começa a ter problema. E aí, quando a coisa chegou a uma situação insustentável, a cidade foi invadida e morreu nessa invasão, historicamente falando, 1 milhão de judeus. Diz que os cavalos escorregavam no sangue que escorria pelas ruas, de tanta gente que foi morta. Tá? 1 milhão de judeus foi morto ali. No ano 70 depois de Cristo. Tudo. Criança e mulher. Seres humanos mortos. 1 milhão. E diz que não se achou madeira em redor de Jerusalém de tanta gente que foi crucificada e empalada. A crucificação levava, às vezes, uma semana para a pessoa morrer. Era aquela morte devagar, sofrida. Era um tipo de uma, como é que chama? Tortura, tá? Tortura. Agora, quem era empalado, embora terrível, né? Porque empalação o que era? Uma vara comprida e fina na ponta. Eles introduziam no ânus da pessoa e vazava a pessoa, que nem uma salsicha, saia pela boca. E muitos foram mortos assim. Uma terça parte morrerá de peste, de fome no meio de ti, a outra terça parte morrerá de espada ao redor de ti, e a outra terça parte espalharei pelos 4 cantos da terra, e desembainharei a espada atrás dela. Foi aonde aconteceu isso aí, onde aconteceu a diáspora, que foi a dispersão dos judeus pelos 4 cantos do mundo. Desde 70 depois de Cristo até o século 20, eles eram um povo expatriado, quer dizer, não tinham pátria, viviam nos países, quer dizer, em todo canto se acha um judeu, tá? Como a profecia disse. Então, essa profecia de Ezequiel, ponto, vírgula, tal, aconteceu no ano 70 depois de Cristo, historicamente. E o templo foi destruído e a cidade também. Pela segunda vez, o templo foi destruído. O primeiro templo foi destruído no ano 650, se não me engano, antes de Cristo, por Nabucodonosor, rei caldeu. No ano 70 depois de Cristo, o segundo templo reconstruído depois que eles voltaram do cativeiro, que foi o tempo que Jesus estava aqui no mundo, foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. E de lá para cá não foi reconstruído novamente. Vai ser reconstruído pela terceira vez. Tá? Na época da 70ª semana, isso aí é lá para frente, nós vamos estudar. Tá? Então, moral da história, isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Agora, aqui em Ezequiel mesmo, a mesma profecia que dizia que haveria de espalhá-los pelos 4 cantos do mundo, tem uma outra profecia, essa que eu quero chamar a atenção de vocês. Para eu chegar nela, eu tinha que dar um pano de fundo para vocês. Capítulo 11, verso 16. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus. Vocês já viram algum livro que tem essa autoridade? Eu, Deus, falo. Não tem. Nem o livro dos Mormons, nem a tal da... É o livro dos muçulmanos. Tem esse tipo de autoridade. Deus falando. Eu, Deus falando. Né? Aliás, portanto, diz assim diz o Senhor Deus. Ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, está aqui, ó. Isso não tinha acontecido ainda quando ele falou, não. Ele falou que ia espalhar, depois falou que ia... Né? Todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Quer dizer, o que ele quis dizer com isso?
povos muito maiores que o povo judeu, que sofreram perseguições muito menores que o povo judeu sofreu, deixaram de existir. O povo judeu, apesar de todas as perseguições violentas que teve, como nós vamos ver daqui a pouco, ele está mais vivo do que nunca. Servirei de proteção. Quer dizer, quando ele fala que desembainhem a espada, que aonde eles fossem, eles seriam perseguidos. Apesar de toda essa perseguição, Deus ainda diz que os manteria vivos, tá? Não seriam erradicados da terra. Continuando, vamos lá. Então, olha só, versículo 17. Diz ainda, assim diz o Senhor Deus, olha só, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Quer dizer, não prometida foi lá atrás, eles já tinham passado por lá e por desobediência foram expulsos. Deus falou que ia trazê-lo de novo para lá. Tá? Então, vamos lá. O povo judeu saiu e foi cada um para um canto, cada um para um país. Então tem judeu brasileiro, judeu húngaro, judeu russo, judeu tudo quanto é lado. Americano e assim por diante. No ano... na época da Idade Média para a Idade Moderna, por volta de 1500, 1400, século XVI, mais ou menos, foi instaurada, quando houve a reforma, chamada Reforma Protestante, a Igreja Católica começou a perseguir aqueles que não se consideravam católicos. Tá? Então foi instaurada a tal chamada, de uma forma tão errada, Santa Inquisição, que de santa não tinha nada. Isso aí é história, não tem como fugir a ela. Isso eu aprendi na escola. Aí o que acontece? Vamos dizer que a Larissa, eles desconfiassem que a Larissa que vivesse naquela época, ela não fosse considerada católica. Então ela era chamada para ser inquirida. Tá? Eles não queriam saber, queriam condenar. Né? Então, se ele chegasse à conclusão que a Larissa não era católica, não pensava catolicamente falando, ela era jogada na fogueira ou, às vezes, enforcada. Mas mais eles gostavam era da fogueira. Tá? Então, com isso, muita gente foi morta e os judeus também foram perseguidos e mortos terrivelmente pela tal chamada Santa Inquisição. Mais uma vez. Né? E aí, existia naquela época um tipo de tortura chamada Virgem de Ferro. Tá? O que era a Virgem de Ferro? Era um tipo de um sarcófago, né? Que tinha uma porta, molas nessas portas, tinha uma virgem esculpida nessa porta. Essa porta, ao ser aberta com força, né, ela era escravejada de espetos de ferro por dentro. A pessoa era colocada ali dentro e morria literalmente de portada. Soltava a porta. Aí, isso eu sabia dessa Virgem de Ferro, mas aí assistindo uma vez, há muito tempo atrás, o Jô 11h30, tá? Esse programa do Jô. Nesse dia que eu estava assistindo, por incrível que pareça, estava havendo uma exposição de torturas da Idade Média. E a Virgem de Ferro estava lá. E havia um expert explicando essas torturas. E aí eu aprendi uma coisa sobre a Virgem de Ferro que eu não sabia. A maldade era muito grande. Tá? Ele explicou que esses espetos por dentro, eles eram colocados de tal forma que não atingisse órgãos vitais, para a pessoa morrer devagar. Não, terrível. Outra, havia uma lei na época que se você morresse confessando, né, que você não era católico,
e você fosse uma pessoa abastada, metade da sua fortuna ia para a igreja e a metade para o Estado. Então, eles não matavam a pessoa. Eles queriam que a pessoa confessasse mesmo sem dever. E a família ficar na pobreza. Tá? Aí ele mostrou um outro tipo de tortura, dentre os muitos que estavam ali, que me chamaram a atenção, foi a Virgem que eu já conhecia, com essa outra orientação, e também essa que eu vi lá. Tinha uma cadeira com um balde embaixo, totalmente cravejada de espeto. E ele disse que a pessoa era colocada nua ali, sentada nessa cadeira, os braços de espeto, nas costas de espeto, e eles tacavam fogo ali embaixo. E à medida que ia esquentando, a pele ia sendo furada, né, vazada pelos espetos, devagarzinho, para a pessoa não aguentar mais, confessar, e ele dá o tiro, não é tiro, não tinha tiro na época, mas dá o golpe de misericórdia. Tá? Não é que a pessoa era livre, não, ela dava um golpe para morrer rapidinho, não tão devagar. Só para vocês terem uma ideia. A maldade, tá? Tudo objetivo, como sempre foi, e tem sido até agora, é muito financeiro do que outra coisa. Então, voltando aqui para a nossa questão. Até que por volta de 1939, século XX, apareceu no cenário Hitler, que era de origem alemã, austríaco. Ele nasceu na Áustria, mas de origem alemã. E ele acabou ascendendo a liderança da Alemanha e se estabeleceu o nazismo, né? Que foi terrível, terrível. Quer dizer, eles ainda, eu acho que conseguiram ser pior do que os pessoal da Inquisição lá. Tá? E aí o que aconteceu? Começaram a perseguir quem? Os judeus. De novo, outra. Eu estou falando de duas grandes perseguições. Na época da Santa Inquisição, da chamada Santa Inquisição, e da época do nazismo. Fora as perseguições, eu estou falando de duas grandes só para a gente ter uma visão. E para vocês terem uma ideia, diz que tinha lá banheiros, eles entravam para tomar banho, em vez de sair água, saía gás. E matava todo mundo. No início eles começaram a metralhar, mas estava gastando muita bala, eles começaram a inventar um outro tipo de morte. Tá? Aí pegava aqueles caminhões baús, pegava o escapamento, enfiava para dentro, e enchia de judeu ali e saía andando pela cidade. Quando abria, estava todo mundo morto lá dentro. Terrível, terrível. Tinha um tal de Mengele, esse cara era chamado Anjo da Morte. Ele morreu aqui no Brasil, por incrível que pareça. Aqui, morreu afogado aqui. Como é que chama aquele cidade de São Paulo ali? Eu esqueço o nome. E esse médico, quando o trem chegava, ele ficava escolhendo as mulheres que ele queria escolher, ele escolhia a dedo, levava essas mulheres para o laboratório dele para fazer experiências em humanos. Diz que ele abria as mulheres sem dar anestesia, ficava mexendo lá por dentro. Uma coisa diabólica. Eu sei de um caso que tinha uma bacia que eles punham lá gelado, menos de 0 graus, que era o Mar do Norte, era assim. E eles colocavam um judeu ali dentro e ficavam cronometrando quanto tempo uma pessoa naquela água morria em relação a um soldado alemão cair no mar, quanto tempo eles tinham para tirar ele de lá. Então não estavam nem aí com a vida do judeu. Esperava ele morrer para cronometrar quanto tempo ele aguentava lá. Cobaia, justamente. Né? E eu poderia falar de
muitos absurdos, fora a fome que eles passavam, chegava lá tudo esquelético, né? Foi uma coisa que chocou o mundo na época, quando as tropas aliadas chegaram lá nos acampamentos, nos campos de concentração, né? Eu conheci um cara que morou aqui em Jacutinga, ele era até missionário, foi missionário da missão Novas Tribos, de origem russa, e eles eram descendentes daqueles cossacos lá que houve a rebelião lá dos comunistas, os cossacos vazaram, fugiram e estavam na Polônia. E o Hitler tinha uma simpatia por eles. E ele disse que ele era criança, ele morava ali, não sei se Varsóvia, na Polônia, mas ele ouvia o tiro matando os judeus ali. Tá? Ele conta para mim, ele contou aqui. E não sei se, e outra, por incrível que pareça, lá na Europa, você não é considerado cidadão polonês porque você nasceu lá. E ele tinha nascido na Polônia. A carteira dele era de russo. Lá é por raça, não é por nascimento. Por isso que eles vivem se matando. Né? Então, uma perseguição, 6 milhões de judeus. Lá foi 1 milhão, né? Aqui 6 milhões. Fora o que eles não contaram. Né? 6 milhões você perder de um povo. Tá? Foi um massacre terrível, tenebroso. E quem ajudava os judeus morria também. Tá? Era jogado no campo de concentração. Então, esses duas grandes perseguições estavam lá. A guerra terminou, e a gente sabe, no ano de 1945. Eu nasci em 51, 6 anos depois do término da guerra. Eu vi muitas revistas, O Cruzeiro, com fotos assim de soldados mortos em campo de batalha, tinha muito lá, eu vi muito isso. E eu tinha muitos filmes, que estavam muito pertinho, sobre a guerra. E eu cansei de ver filme de guerra, que hoje eu não quero ver mais. Tinha até quando veio a televisão, né, quando meu pai comprou a primeira televisão em casa, era 4 perninhas, né? Era uma caixa 4 perninhas, era preto e branco, e tinha o primeiro série, que era chamada Combate. Tá? Tinha uma série chamada Combate, e nós assistíamos essa série. Então, em 1945 terminou a Segunda Grande Guerra. Em 1948, 3 anos depois do término, quando os judeus perderam 6 milhões de vidas, 1948, foi instaurado de novo o Estado judeu na Palestina. Por intervenção de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, na ONU, era secretário das Nações Unidas na época, e pelo Império inglês, que dominava a Palestina nessa época. Deus permitiu, quer dizer, de 1948 para cá, os judeus começaram a voltar novamente para, cumprindo-se essa profecia aqui, 2.650 anos depois. Está aqui. Não tem como fugir às profecias bíblicas. E desde que lá, os judeus estão voltando para a sua terra. O seu Rafael, que eu cito aqui, que ele era de origem espanhola, graças a Deus se converteu através do meu ministério. E quando eu estava falando desse estudo para ele arregalou os olhos e falou, mas isso que você está falando é verdade mesmo, porque eu tenho um amigo judeu em São Paulo, muito bem, geralmente eles são bem financeiramente, ele estava vendendo tudo que tinha e estava voltando para Israel. Eu virei para ele, fulano, que é isso que você está fazendo? Você está bem aqui, num lugar de paz. Você vai sair daqui para um lugar de guerra? Ele sabe o que ele respondeu para o senhor Rafael? Não sei, Rafael. Alguma coisa aqui dentro de mim está dizendo que eu devo ir para lá. Trarei os meu povo de todos os lugares de onde mandei. E é o que tem acontecido. Tá? A palavra de Deus se cumprindo. Palpável? Está aí a história. Evidencia a realidade bíblica. Agora nós vamos para
a prova científica, tá? Não dá para entrar em muitos detalhes, mas dá para mostrar coisas. Quando foi que começou-se a cogitar que a Terra era redonda? Porque até então se cria, e hoje tá vendo uma resultação, tem que dar um plano de jegue levado ao cu para esse povo aí. Cria-se que a Terra era reta e que tinha 6 elefantes segurando a Terra por baixo. Quer dizer, hoje nós damos risada, mas na época eles criam dessa maneira. Tanto é que quando as caravelas começaram a sair para os mares, eles tinham medo de cair lá no abismo. Não. E o terraplanista, depois de tantas provas. Tá? Quer dizer, por volta de 1500, apareceu no cenário da história Cristóvão Colombo. Tinha aquela ida para a Índia, que era lá pelo sul da África, né? E aí chegava até a Índia. Ele queria provar que a Terra era redonda, dando a volta e chegando na Índia. Tá? Tanto é que ele pegou o ovo, ele precisava de dinheiro, foi lá para o rei da Espanha, se não me engano, Felipe, se não me engano, eu posso estar enganado. Ele conseguiu conversar e conseguiu subsídio para fazer essa viagem. Só que ele veio e encontrou, descobriu as Américas aqui, no meio do caminho, né? E depois teve um outro que deu realmente essa volta. Morreu no meio do caminho, mas uma caravela chegou lá, tá? Para provar que a Terra era redonda. Foi aonde Galileu Galilei começou a dizer que a Terra não era o centro do universo, que era o Sol, do universo, não, do nosso sistema solar, e ele quase foi morto pela Inquisição, até isso. E ele teve que voltar atrás para não ser morto. E ele estava certo, tá? Então, que começou a dizer que a Terra era redonda. Eu digo que eles estavam muito atrasados. Sabe por que eles estavam muito atrasados? Porque Isaías, que viveu 600 anos de Cristo, já falou a respeito disso. Isaías 40. Olha só como esse povo estava atrasado. Se eles fossem para a Bíblia, não ia perder tempo com isso. 22. Está aí, ó. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é ele quem estende os céus como cortinas e desenrola como tenda para neles habitar. Agora, pergunta o Liseu, como é que Isaías, vivendo 600 anos antes de Cristo, ia ter uma visão de que a Terra era redonda? Sendo que em 1500 eles estavam discutindo se era reta ou não. Está aqui. É porque alguém que sabia das coisas, que criou todas as coisas, instilou na mente dele para escrever o que, para servir de testemunha nossa. Não, teve um terraplanista lá do Rio de Janeiro que veio com essa conversa, eu joguei isso aqui em cima dele. Mas sabe aquele tipo de gente que com a prova na cara não quer saber? Então presta bem atenção. Vamos para outro agora. Aqui vocês vão ficar abismados, tá? Quem que descobriu a lei da gravidade? Vai lá, estudante, vai lá. O Isaac Newton. Ô, rapaz, você é um dos poucos que respondeu. Isaac Newton era um cara inteligente, estava sentado lá perto de um pomar, de uma macieira, caiu uma maçã e ele começou a analisar aquilo e lucubrar, pensar e falou, olha, a Terra tem um ponto de atração. Senão a gente saía voando, porque a Terra é redonda, saia voando para o espaço. Então, ela atrai tudo para o centro dela. Então, tá aí, gravidade. Isso por século XVII, se não me engano. Tá? Viveu o Newton. É 17. Ou 18, se não me engano. Eu quero dizer para vocês que Newton estava mais atrasado que Colombo. Muito atrasado, muito atrasado. Porque Jó era contemporâneo de Moisés. Significa 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos. O que Jó, vivendo naquela época,
poderia falar isso que nós vamos ver aqui. Abra um livro de Jó. 26. 6, versículos 6 e 7. Olha o que diz isso aqui, ó. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Como é que um cara vivendo 2000 anos antes de Cristo poderia dizer que aqui no século XVI eles estavam analisando se que a Terra estava embasada sobre 6 elefantes? Quer dizer, sempre você pensa em termos de estar escorado em alguma coisa. Quem que poderia imaginar que esse globo imenso estaria sustentado sobre o nada? Impossível nessa época. É a lei da gravidade entre os planetas. Por isso que tem que saber a Bíblia. A Bíblia é uma fonte de cultura que não tem tamanho. Tá aqui. Olha só, faz pairar a terra sobre o nada. Hoje nós sabemos disso. Mas como é que Jó ia saber? Deus instigou, sabia das coisas. Não tem outra saída para isso. Eu poderia entrar em outros detalhes, só para a gente ter uma visão, né, das manifestações científicas. Estava muito aquém do ser humano. Então, está aqui. Alguma dúvida? Então, Newton estava atrasado. Certo, mas atrasado. Demorou, né? Se fosse para a Bíblia, já teria, tá? É aquela questão do orgulho humano, tá? Bom, prova geográfica, tá? Quem já ouviu falar aqui de história de carochinha? Contos de carochinha. O que é o conto de carochinha? É uma história inventada. 7 anões, Branca de Neve, 7 anões, e assim por diante. É o Chapeuzinho Vermelho, entendeu? É, história infantil. Mas essas histórias com E, tá? Falam de lugares, de regiões que você jamais vai encontrar na face da Terra, porque é uma coisa inventada. Agora, a Bíblia não. A geografia bíblica é segura. A Bíblia fala de monte, você vai lá, está lá. Fala de rio, você vai estar lá. De regiões, está lá. Montes, montanhas, está lá. Tá? Para vocês terem uma ideia, geralmente um arqueólogo, ele é cético em relação à fé. Mas 2 arqueólogos, que eu não me lembro, não sei o nome deles, eles queriam descobrir aonde estava a cidade de Babilônia, capital do reino babilônico. Tá? Então, o que eles fizeram? Foram para a Bíblia. Pegaram as coordenadas que a Bíblia dá sobre onde está a cidade de Babilônia. Então, eles pegaram as coordenadas que a Bíblia dá, onde estava, foram lá, demarcaram o terreno e começaram a escavar, acharam a cidade de Babilônia, onde foi descoberta a cidade de Babilônia. E fora outras questões. Tá? Tem deixa eu ver se eu lembro do nome dele. Helen Keller. Helen Keller, se não me engano, de origem alemã. É um cientista que, cético, como a maioria, que acha que sabe das coisas, ele era tão cético em relação a Deus, ateu, que ele resolveu provar que a Bíblia era mentira. Então, ele se lançou ao estudo das Escrituras, comparando com as arqueologias e tal, as coisas, tudo que a Bíblia cita, né? Depois de um tempo de análise e pesquisa, para provar que a Bíblia era uma mentira, ele escreveu um livro, consequência dessas pesquisas que ele tinha feito, que esse livro eu já li sobre ele. Sabe qual é o nome desse livro?
E a Bíblia tinha razão. Ele se converteu. Na escola. Tá aí, esse livro, o Gilmar lá do Pneu, ele tinha esse livro, me emprestou. Cheguei a ler. Só que a leitura é meio pesada, meio que é da época, né? Bem difícil. Mas ele mostra provas Ele acabou se convertendo. Só para vocês terem uma ideia. Agora, outra coisa para nós pensarmos. Ficou claro, palpável, que esse livro é a palavra de Deus. Agora, outra questão que eu gostaria de enfatizar para a gente encerrar aqui hoje. Tá? Preste bem atenção. Um dos livros mais antigos do mundo é a Bíblia. E é o maior best-seller de todos os tempos. Sabe o que é best-seller, seu? É o livro mais lido no mundo. Tá? O livro mais lido no mundo. Então, como é que um livro, vamos pensar, tão antigo, nós vivendo no século XXI, ele ainda é tremendamente atual? Como é que ele consegue ser atual sendo tão antigo e ser tão atual? Né? Justamente. Está aqui, ó. Está atravessando séculos de história humana e ele sempre é atual para todas as gerações, inclusive para a geração do século XXI, hoje. Sabe por quê? Porque por mais que a humanidade avance na história, a Bíblia ela vai estar sempre um passo à frente. Porque a hora que terminar Apocalipse, termina a nossa história. Por isso que é sempre atual. Do futuro, justamente. Está aí. Portanto, eu creio, tenho convicção de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Por isso, tudo que está aqui, os princípios, são para ser vividos. Porque são verdades. É a verdade eterna de Deus para nós. Né? Então, portanto, sair fora disso aqui é colocar a cabeça na guilhotina. É querer brincar com coisa séria. Né? Portanto, a gente tem que estar mais ligado àquilo que realmente vai permanecer e não para aquilo que vai ser passageiro. E o ser humano inverte. E por mais que eu, como pastor, fale, o pessoal continue não tendo compromisso com Deus e mais compromisso com as coisas do mundo. E aí eu fico preocupado com o cidadão. Amém?